boa noite. Entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena. Eu vou dar um tempinho aqui para as pessoas se conectarem. Não vou me demorar para fazer o início. Mas enquanto isso, eu quero dar algumas pequenas notinhas que saíram hoje. Na mídia e também nas redes sociais, que eu achei bastante pertinente. Por exemplo, os parlamentares e os ministros búlgaros doarão todos os seus salários ao sistema público de saúde enquanto as medidas de contenção devido à pandemia permanecerem em vigor. Um belo exemplo que poderia inspirar não só os políticos brasileiros, mas também de outros países do mundo. Em São Paulo hoje foi anunciado que uma vacina contra o coronavírus pode estar pronta para ser lançada no mês de setembro, de acordo com a professora Sarah Gilbert, da Universidade de Oxford. Então, digamos que o problema coronavírus já está aí com a sua solução a caminho e muito em breve. Uma outra notinha que eu achei bastante curiosa, né? Enquanto os nossos empresários estão passando por esse momento ímpar, né? A Rede Record de televisão, do seu Edir Macedo, está pedindo uma moratória de 90 dias para o governo em suas dívidas trabalhistas na Justiça de São Paulo, né? Mas além da extensão de prazo de quitação da dívida, eles querem que os credores não cobrem nem juros e nem correção monetária. Maravilha, né? É o país das conveniências e dos privilégios. Bem, eu coloquei que o nosso Leitura de História na Quarentena hoje vai ser, a pauta é Covid-19 em outro foco. Então vamos lá, eu vou começar com um artigo escrito pelo Amaury Feres Saad, que saiu num site jurídico no dia 9 de abril, mas como os sites jurídicos são muito pouco acessados, as pessoas acabam deixando de ter contato com informações extremamente interessantes. O texto intitulado deixa eu resgatar ele aqui. Um presidente da República está limitado pela ciência. Mas que ciência? Um grupo de importantes professores de direito recentemente se manifestou em artigo publicado em O Globo, no sentido de que as ações do Poder Executivo Federal no enfrentamento da pandemia de coronavírus não seriam legais ou, mais ainda, constitucionais, se contrariassem a ciência. Confirmando o ditado de que great minds think alike, tal posicionamento foi exteriorizado em harmoniosa sincronia com pronunciamentos públicos de autoridades do Legislativo e do Supremo Tribunal Federal no mesmíssimo sentido. Em tal artigo, os autores amparam a sua tese no exemplo poético de que o presidente não pode decretar que o sol nasça no poente e se ponha no nascente, donde decorreria a impossibilidade de negar evidências científicas seguras, tampouco orientar que sua administração assim o faça. O chefe do executivo, que deve governar para além de sua câmara de eco ou de seus robôs, não pode contrariar a ciência porque está limitado pela realidade. A discussão, é claro, não surgiu do acaso. O pano de fundo são as divergências entre o presidente da República e os governadores de estado quanto ao término ou continuidade da quarentena e sua abrangência. Há vários e graves problemas no modo como a questão está colocada. O primeiro é o da legitimidade das posições no debate. Quem se apresenta como defendendo a ciência
chegando ao ponto de tomá-la como um termo idêntico ao de realidade, pretende, na verdade, ganhar a discussão antes de a iniciar. Quem está do lado da ciência está do lado da realidade, da verdade, do bem e do belo. Adota-se um valor sagrado e religioso para a ciência, impedindo de antemão qualquer discussão como herética. Quanto a este aspecto, cabe destacar a absoluta impropriedade de tomar a ciência como sinônimo de realidade. Isto é um grave erro metodológico e mesmo ontológico, pois a realidade é que o padrão de validade da ciência, nunca o inverso. Se assim não fosse, toda descoberta científica seria definitiva, impassível de modificação, aprofundamentos e revisões. E mais, o consenso científico é sempre contrariado pelas novas descobertas. O consenso científico no mundo era o geocêntrico até o advento das teses de Galileu. O da época da publicação dos Principia de Newton era o da física euclidiana. E aquele instaurado pelo paradigma newtoniano foi deposto em 1905 por um Einstein então desconhecido. Todos que se apoiam na equiparação de consenso científico com a verdade, mais cedo ou mais tarde, são desmentidos. Reduzir a realidade à ciência é um grave vício positivista, que resulta no homem achatado, o homunculus, condenado a viver apenas do mundo visível. Abafando a dimensão metafísica da existência, o indivíduo se vê obrigado a projetar imaginativamente aquela dimensão neste mundo material. Cria uma segunda realidade em substituição à primeira, a realidade de verdade em que todos vivemos, em que a redenção e o paraíso se terrestrializam. Imanentiza-se o Chatham. O juízo final será o advento do domínio absoluto da ciência e a redenção, o governo dos sociólogos de Comte, em que nenhuma decisão moral será mais necessária e a política, como a conhecemos hoje, será definitivamente varrida da face da terra. Crer que a ciência é o valor supremo da existência humana é algo que se insere neste caldo de cultura e, como destacou Eric Voegelin, denota, na melhor das hipóteses, uma psicose honesta e, na pior, uma grave desordem espiritual. Em segundo lugar, ainda que se justificasse a posição que atribui um valor absoluto à ciência, existe o problema de saber qual é o paradigma científico vigente e quem o detém. É claro que os autores mais cautelosos não responderão, mas os seus colegas do Congresso e do Supremo Tribunal Federal não têm dúvidas. No caso da atual pandemia, o detentor da autoridade para determinar qual é a verdade científica é a OMS. E o paradigma científico a ser considerado é o que ela disser. Ergo, tudo o que o presidente da República ou seus ministros fizerem de contrário a tal autoridade e aos seus ditames, não só poderá, como deverá ser invalidado pelo Congresso e, se preciso, pelo Supremo, só para garantir. Ocorre que o padrão escolhido simplesmente não existe. Primeiro, porque se trata de uma doença desconhecida para cujo enfrentamento há muitas dúvidas e muito poucas certezas. A OMS tem sido mais uma compiladora de informações de países do que o agente de avanço no enfrentamento da pandemia. Não se deve esquecer que a veneranda instituição dirigida pelo Sr. Tedros Adhanom foi enganada por semanas pela China, que resistiu o quanto pôde à divulgação das informações que detinha sobre o surto inicial no país. E ainda hoje não se sabe se as informações divulgadas pelo país são confiáveis. A pandemia só se tornou um problema mundial quando o contágio se transferiu aos países democráticos, que passaram a divulgar informações verdadeiras sobre o que se passava. No caso da atual pandemia,
Não existe um consenso estabelecido. O que há são linhas de ação mais ou menos eficazes que vão sendo testadas pelos governos nacionais com base na tentativa e erro, trade-offs entre opções de ação e um vasto campo de problemas ainda não resolvidos. É fato que a ciência, em quem os autores depositam toda a sua confiança, sabe muito pouco até o momento. Com efeito, essa falta de substância se revela de forma exemplar na ação que o Conselho Federal da OAB ajuizou no Supremo Tribunal Federal contra a União, a DPF 672, relator Alexandre de Moraes. A ação, como se sabe, pretende constranger o governo federal a obedecer ao suposto consenso científico sobre a pandemia. Curiosamente, a OAB não incluiu em sua petição inicial nenhum estudo científico que amparasse a sua posição. Nenhum. Todos os 21 documentos anexados à petição se resumem a notícias veiculadas na mídia. Sim, dessas notícias de portal escritas por estagiários de jornalismo que, como se diz, não conseguem fazer um O com um copo. Uma ação que se fundamenta no suposto desrespeito do presidente da República a um consenso científico mundial, colocando em risco a vida de 210 milhões de brasileiros, não consegue anexar nenhum mísero estudo científico sobre a matéria. Nada. Porque não existe. A OAB pretende, portanto, apenas com base em tais notícias, convencer o Supremo Tribunal Federal a determinar ao presidente da República o cumprimento do protocolo da OMS, replicado pelo Ministério da Saúde, no sentido da adoção de medidas de isolamento social. O suposto consenso científico aqui não é nem o da OMS, é pior, como se fosse possível. É o da redação da Folha de São Paulo e congêneres. E o trágico é que o Supremo já piscou o olho dizendo que pode concordar com a pantomima. Há que se ter honestidade intelectual e reconhecer que o presidente, até o momento, não defendeu nenhuma solução contrária a qualquer consenso científico sobre a matéria, porque tal consenso não existe. Decidir entre um maior ou menor grau de isolamento social, ou mesmo entre impor ou não a quarentena, é um dilema que está sendo enfrentado por todos os países, do Zimbábue à Dinamarca, com soluções diversas sendo adotadas de acordo com a avaliação conjetural de cada país. Só pesar os danos, inclusive à saúde pública e aos mais pobres, decorrentes da paralisação geral das atividades econômicas, com as vantagens de uma quarentena rígida, é algo que está na pauta de todos os governos em todos os países do mundo. O único consenso, se existe, é este: nenhum país do globo foi estúpido o suficiente para destituir o seu governo e atrelar o seu destino aos humores do senhor Tedros Adhanom ou de algum jornalista semiletrado brasileiro. E mesmo que o presidente viesse a defender alguma ação contraindicada, ou que depois se revelasse menos eficiente, isto por si só não significa que deva ela ser revista ou que possa ele ser responsabilizado. Como impõe o artigo 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, introduzido por obra de alguns dos autores, abre aspas, na interpretação de normas sobre a gestão pública serão considerados os obstáculos e as dificuldades reais do gestor e as exigências das políticas públicas a seu cargo, sem prejuízo dos direitos dos administrados, determinando o parágrafo 1º que em decisão sobre a regularidade de conduta ou validade de ato, contrato, ajuste, processo ou norma administrativa, serão consideradas as circunstâncias práticas que houverem imposto, limitado ou condicionado a ação do agente. Com efeito, é difícil se cogitar de situação mais difícil ou de obstáculos maiores do que os enfrentados pelos chefes de governo que, no mundo todo, tem de tomar decisões em prol do bem-estar dos respectivos povos no bojo da presente crise.
Por que é que só ao presidente brasileiro não se deveriam reconhecer tais dificuldades? Há ainda uma razão de direito internacional que impediria, ainda que houvesse um consenso científico mundial e que este consenso tivesse por autoridade suprema a OMS, a sua imediata aplicação no Brasil. Como determina o artigo 17 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, as leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. Mas o artigo 4º da Constituição elenca como princípio das relações internacionais a autodeterminação dos povos e a não intervenção. Tais princípios valem em mão dupla. Condicionam as ações do Brasil em relação a países estrangeiros e vice-versa. A Constituição, como se sabe, ainda consagra a tradicional exigência de que as normas de direito internacional a que o país se obrigue por meio de tratados e convenções celebrados pelo Executivo devem ser ratificados pelo Congresso Nacional como condição para possuírem força obrigatória no Brasil. Artigo 84. Inexistindo cláusula geral, recepção automática de atos internacionais, mesmo naqueles fundados em tratados de integração. Percebem a torção hermenêutica que se exige para sustentar ser possível que os atos do senhor Tedros Adhanom, conforme interpretados pela imprensa nacional, segundo sustenta a OAB, possuam aplicação imediata e vinculante sobre o Estado brasileiro? Por último, a questão da deferência. Quem está em melhor posição para tratar do tema da saúde pública? A administração pública ou o judiciário? Ou ainda a OAB ou um grupo de professores de direito? No julgamento da ADI 5035, em que se questionava a constitucionalidade do programa Mais Médicos e se colocavam gravíssimas preocupações relacionadas à saúde pública, em especial a atuação de médicos possivelmente sem qualificação, colocando-se em risco a vida de milhões de pessoas, o tribunal se posicionou acompanhando o voto do ministro Alexandre de Moraes, no sentido de que poderia não ter sido a melhor opção do ponto de vista técnico para alguns, mas foi uma opção de política pública válida para, pelo menos, minimizar este grave problema. O que mudou de lá para cá? Certamente que haveria um problema na conduta do presidente e de qualquer outra autoridade, em hipóteses extremas. Se houvesse uma cura para a doença que o governo não reconhecesse. Se houvesse um medicamento eficaz que o governo não permitisse que fosse comercializado. Ou se o governo adotasse um tratamento letal ou manifestamente ineficaz no SUS. O presidente não disse ou fez nenhuma dessas coisas. Muito pelo contrário, ele foi um dos maiores entusiastas das pesquisas envolvendo medicamentos como a hidroxicloroquina, que até demonstração em contrário tem se mostrado eficiente no combate ao coronavírus, que recentemente recebeu a adesão de países estrangeiros como os Estados Unidos e a própria comunidade científica. O argumento ad Hitlerum, que os autores procuram construir, padece de contato com a realidade. O problema não é jurídico, nem mesmo científico. Esta discussão, do modo como está colocada, é meramente política. E falo aqui de política no seu sentido menos lisonjeiro. Se o presidente fosse minimamente reticente quanto à cloroquina, muito provavelmente a mídia estaria em frenesi à procura dos casos de sucesso no tratamento com o medicamento.
Se ele fosse um rígido defensor da quarentena, diria que ele é um ditador, que quer destruir a economia do país e que é contra a ciência, porque afinal não há prova científica de que seja a melhor opção. Em todos os casos, haveria quem levantasse, como se faz agora, o argumento aparentemente jurídico de que um presidente da República está limitado pela ciência e que, assim, a frio, conta com a adesão geral. Por que o debate chegou a um ponto tão baixo? A resposta parece estar em Montaigne, quando este explica sua amizade com Labotti. Porque era ele, porque era eu. Eu achei muito interessante esse artigo, que nos coloca o problema da pandemia e os seus debates legislativos, políticos, midiáticos, dentro do enfoque do debate da comunidade jurídica. Então, é sempre bom a gente somar outros focos, outras visões diante do que nos é apresentado diariamente. O outro artigo que eu trago para hoje, também relativo ao Covid-19, é intitulado Coronavírus, 3 mentiras do globalismo. O globalismo nunca dorme, mesmo diante de um contexto de crise que coloca em xeque todos os seus postulados. Essa ideologia nefasta segue acreditando que pode achar validade para si própria em qualquer lugar. Em outras palavras, a ideologia não é falsificável no sentido popperiano, porque se acredita muito validado por A e o oposto do A. Atualmente, sobre isso, existem pelo menos 3 tópicos em particular que circulam nas mídias sociais, nos jornais e nos programas de televisão. A primeira, a emergência do coronavírus confirma a validade da globalização e a inutilidade das fronteiras soberanamente fechadas. A segunda, a emergência do coronavírus confirma a validade dos especialistas, dos técnicos e dos noticiários contra as falsidades e, portanto, contra as fake news. Terceira, a emergência do coronavírus confirma a superioridade da democracia e da sociedade aberta sobre os autoritarismos. Obviamente, todos esses 3 argumentos estão baseados em uma abordagem inicial distorcida, em simplificações e em perspectivas hipergeneralistas propositalmente colocadas de forma maniqueísta e caricatural para forçar certas conclusões. Mas olhemos de forma mais detalhada. A globalização. A globalização, curiosamente, aqueles que apoiam essa tese enfatizam bastante o papel das instituições supranacionais e da pesquisa internacional na contenção do vírus, mas se esquecem do papel que os intercâmbios, o turismo e as interconexões globais tiveram em sua difusão. Que a palavra de ordem em voga, invocada pelas instituições, seja fique em casa, é também revelador. Mas aqui é bom especificar um ponto que parece escapar a muitos globalistas e até a alguns soberanistas ingênuos. O oposto da globalização não é o fechamento hermético de fronteiras, a eliminação dos intercâmbios, das viagens e da cooperação internacional. A micromônada isolada do mundo é um homem de palha, um antiglobalismo imaginário construído em prol dos argumentos globalistas. A realidade, o real oposto da globalização, é um mundo em que os fluxos e as trocas são controlados por uma política forte, no qual existem grandes espaços que regulam o local e global, no qual identidades e diferenças existem e resistem.
no qual não há concorrência entre territórios com padrões sociais muito discrepantes. Tudo isso não tem nada a ver com o fato de que, mesmo num mundo pós-global, uma vacina criada em Singapura pode ser usada na Argentina, ou o conhecimento adquirido em um laboratório japonês pode ser compartilhado com colegas noruegueses. Os especialistas. Outro argumento teleguiado que, no máximo, é válido só contra alguns afobados na internet. Militantes anti-vacina e, na Itália, contra os apoiadores do grilismo raiz, felizmente hoje em perigo de extinção. A tática é sempre a mesma. Lute contra a versão mais distorcida do seu oponente, contra uma caricatura que, no mundo real, é quando muito defendida por figuras periféricas. Faça isso para distorcer as coisas e ter sucesso em uma possível comparação com o seu posicionamento de base. A realidade, o debate crítico a respeito dos especialistas e das fake news dizia respeito a uma questão bastante diferente, a saber, a pretensão de que a política seja tutelada por técnicos e a ideia de conceder o monopólio da verdade apenas à grande mídia, especialmente, acima de tudo, em temas que nada tinham a ver com ciências básicas. Ou seja, o ponto é assumir posição contra a alegação autoritária que visa estabelecer a ideia de que existe apenas uma única linha política possível e apenas uma maneira de falar da realidade, que, no entanto, continua a ser multifacetada e interpretável, e não limitada a um único diapasão. Mesmo na crise atual, onde, pela ordem das coisas, e com razão, médicos e pesquisadores têm um papel decisivo, tanto no acompanhamento das decisões políticas, quanto no relato jornalístico dos fatos, ainda existem diferentes maneiras de reagir e diferentes formas de explicar o que se passa, o que, dentro dos limites da responsabilidade, é absolutamente bom. O autoritarismo. O autoritarismo é um tópico que estava muito na moda no início da crise, especialmente contra a China e depois também contra o Irã. O silêncio e omissão de Pequim foram duramente criticados sob o argumento de que a falta de transparência e controle civil na política havia causado a tragédia. Na época, porém, na Europa, a crise foi analisada com um olhar um tanto quanto colonial, dentro da crença de que essas coisas só aconteciam lá fora. Mas após ter ficado clara a inaptidão desastrosa do governo italiano e da irresponsabilidade de seus cidadãos, o clima mudou. Agora, o argumento dominante é: como podemos replicar os métodos de contenção dos chineses preservando as garantias democráticas? E nas entrelinhas, não estaria a democracia se tornando um peso de metal acorrentado aos nossos pés no atual estado de coisas? O que não significa, é claro, que os modelos chinês ou iraniano devam ser o futuro. Mas é certo que todos os nós dos nossos modelos estão vindo à tona. E talvez tenha chegado o momento de tirar esse sorriso estúpido do rosto daqueles que se sentem perpetuamente guiados pelo espírito do tempo e pelo sentido da história, onde quer que eles assoprem. Esse artigo aqui, ele foi escrito pelo Adriano Cianca, do periódico Il Primato Nazionale, da Itália. Bem, em termos de textos, eu tinha esses dois para hoje. Deixa eu ver se eu tenho mais alguma citação que eu deixei guardado aqui, que eu garimpei hoje durante o dia. E se alguém tiver algum questionamento, quem sabe a gente possa esclarecer aí de imediato também. Enquanto
se discute se político tem que abrir mão de salário ou não tem que abrir mão de salário, ou que a classe política tenha que contribuir mais com o seu contra-cheque nesse momento de crise, a Secretaria-Geral da Presidência da República realizou hoje licitação para contratar uma empresa para fornecimento e instalação sob demanda de cortinas e persianas verticais e horizontais. A estimativa prevista no edital é de que o gasto seja de R$ 436 mil, com 2.400 metros quadrados de persiana e outros materiais para a realização do serviço. O Palácio do Planalto justifica que a compra é necessária porque há uma grande área com vidro nas fachadas dos edifícios e as persianas são elementos que contribuem no controle de incidência de raios solares nos ambientes internos. Até parece que as persianas e as cortinas do Palácio do Planalto, do Palácio do Jaburu e também da Granja do Torto e prédios de Secretaria de Estado e Gabinete da Segurança Institucional estivessem rasgadas ou as persianas estivessem sem condições de uso, podendo esperar até a crise passar, né? Mas foi feita hoje a licitação aí no valor de R$ 436 mil para cortinas e persianas para o Palácio do Planalto e imediações. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Por mais que a gente queira desviar o foco da questão da pandemia ou da situação em que se encontra a sociedade mundial presa e aterrorizada pelo sensacionalismo midiático e pela classe política e a OMS, infelizmente a gente não consegue desviar o foco desse assunto, porque as pessoas parecem que entraram num transe, a vida parou no momento da quarentena e o único assunto, a única coisa que acontece chama-se Covid-19. Não existe mais acidente de trânsito, não existe mais morte por tuberculose, não existe mais morte por dengue, não existe mais violência urbana, não existe mais tráfico de droga, não existe mais nada. O mundo parece que parou para o Covid-19. Parece um momento de hipnose globalizada. É a coisa mais curiosa. Isso aí os sociólogos ainda não se ativeram a fazer uma análise. Um dado estatístico que eu também guardei para comentar com vocês hoje é o seguinte: apenas 10,5% dos municípios do Brasil possuem casos de Covid-19. Ou seja, 89,45% dos municípios brasileiros não tiveram nenhum caso, nem suspeito. Dos 5.570 municípios, somente 588 possuem casos de Covid-19. Por razões, ninguém divulgou números de municípios com morte de Covid. Deduzo que por percentual morte-casos, sejam 32 municípios apenas com casos de morte. Então, depois não querem que as pessoas um pouco mais lúcidas, né, que não estejam hipnotizadas pelos mantras da OMS e da classe política, né, não façam análises, não averiguem melhor os dados, né, e quando apresentam esse tipo de dado racionalmente analisado, estudado e concluso, né, os hipnotizados chamam as pessoas de terroristas, né? Mas é uma questão lógica, né? Pandemia é uma coisa assim extremamente generalizada. No Brasil nós temos aí 10% dos municípios com morte, quase 90% sem nenhum caso, mas o Brasil está em estado de terror e de pandemia. Eu particularmente
desde o princípio dessa tal de quarentena e de todas as manchetes que tomaram de assalto os meios de comunicação, eu sempre achei isso tudo um grande exagero. Coreia do Norte continua sem qualquer caso de Covid-19. Bem, se ninguém entra e ninguém sai da Coreia do Norte, como é que o coronavírus vai entrar lá? Muito simples, né? País comunista, ninguém entra e ninguém sai. Então não tem como alguém que esteja contaminado fora do país levar o vírus lá para dentro. Até parece que é uma brincadeira de mau gosto uma manchete dessa a nível mundial, né? Até parece que é um incentivo para que os demais países se tornem países comunistas e fechados, que aí estariam imunes a qualquer tipo de pandemia. Infelizmente é assim que se coloca as coisas. Vamos ver se tem algum comentário aqui. Sugestão à Record: pede a respectiva recuperação judicial, situação legal que gera suspensão dos computos de juros e correção monetária. Isso aí. Não, mas é mais fácil o Edir Macedo lá fazer uma visita para o presidente, que ele já pede um favorzinho do governo e já dá uma bênção no presidente, né? Já que o presidente agora virou o Carola que vive cercado de pastor. Bem, aqui não temos mais nenhum comentário abaixo da nossa live. O Leitura de História na Quarentena, a partir de hoje, passa a ser transmitido pelo Facebook para dar um pouquinho mais de espaço aos nossos espectadores que queiram deixar algum comentário, fazer algum questionamento sobre o tema exposto. E então a gente fica a partir de hoje transmitindo aqui pelo Facebook. Amanhã estaremos de volta, 21h30, com mais um Leitura de História na Quarentena. Uma boa noite a todos.